sempre que me lembro, durante o meu dia todo, eu falo com Deus, eu chamo e começo a falar com Ele, começo a desabafar. É como se fosse ali o meu porto seguro, digamos assim. Nem preciso falar em voz alta, é só no meu pensamento e depois Ele parece que me acalma. Foi um período em que me fui abaixo também e pronto, acabei por me afastar um bocado de Deus e da minha fé, a compreensão, e eu encontrei-a em Jesus, em Deus. Tudo tem um propósito e Deus sabe aquilo que está a fazer na nossa vida. E acho que é uma questão de acreditar. Se temos fé, é confiar nele. Eu sinto que ao rezar dá significado ao meu viver. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Hora H, o podcast do Santuário de Fátima, onde falamos sobre a oração como lugar de encontro com Deus. E hoje temos uma jovem de 18 anos, a Milene Ferreira, que nos vai falar como é que ela vive a oração. Olá, Milene. Olá, boa tarde. A Milene entrou recentemente na universidade, não foi? Entraste Sim, aí? entrei em marketing, no Politécnico aqui de Leiria, na STG. E segundo me contaste aqui antes da nossa conversa, não era bem essa área que tu estavas a estudar. Não era. É que eu venho de ciências e inicialmente eu estava para seguir um curso científico, já estava decidida desde o 11º, que queria bioquímica. Mas este ano, a partir de março, comecei assim a mudar de ideias, porque inscrevi-me em várias coisas no 12º ano, no jornalismo e no teatro, e comecei a ver que se calhar já não me imaginava a trabalhar num laboratório assim para o resto da minha vida. E pronto, comecei a ver que tinha jeito para a comunicação e essa área. Então pronto, decidi que ia para Ciências da Comunicação na altura. Depois, assim, na altura da candidatura, comecei a pesquisar e a ver se era realmente uma boa opção. E pronto, achei o curso de marketing, porque vi que Ciências da Comunicação era mais ligado para o jornalismo e eu queria mais comunicação em termos de empresa. E, no entanto, hoje estás aqui a fazer um podcast. Pronto, e no entanto estou aqui a fazer um podcast. Mas, portanto, isso foi um período muito curto, não foi? Foi. Desde a altura em que tu, tenho que fazer a candidatura. Sim, foi muito estressante. E como é que foi o momento em que tu, olha, afinal é marketing que eu quero? Eu acho que foi ali uma luzinha que me surgiu durante esse período. Foi durante 2 semanas muito estressantes, que eu estava muito indecisa, porque eu já tinha descartado a ideia de bioquímica, mas estava ainda presente e estava mais focada para a parte da comunicação, só que eu não tinha a certeza se era isso que eu queria, porque era jornalismo e eu não quero isso, eu quero mais a nível de empresa, trabalhar. E comecei a pesquisar muito e parece que num dia, assim, de um momento para o outro, um dia surgiu na minha cabeça a palavra marketing e eu assim, será que este curso, ouvi dizer assim de uma amiga ou assim a comentário, será que este curso é o indicado para mim? E foste procurar. Pronto, e fui procurar, fui ver e olha, se calhar é mesmo isto que eu quero, sem saber se calhar é isto. E pronto, e fui ver e pronto, inscrevi-me assim muito na dúvida se era mesmo a boa opção que eu estava a fazer ou não, mas inscrevi-me. Em jeito de desafio, não foi? Porque Exato. Não sabias bem se era aquilo. Foi, tu ainda há pouco falaste de uma luzinha, mas que luzinha é essa aí? Luzinha, eu sinto que foi a presença de Deus, porque durante esse período, durante esse stress, eu, pronto, cheguei a rezar e a pedir muito a Deus, tipo, o que é que está a acontecer, o que é que eu faço, que eu não sabia mesmo, eu não sabia mais o que é que havia de fazer, pronto. Mas tu rezavas, tu rezavas como? Era ao fim do dia? Como é que era? Não, em qualquer altura? Em qualquer altura, às vezes estava a pesquisar no meu computador os cursos e a ver o que é que eu escolhia e nesse momento, às vezes começava a chorar até, porque é o desespero, será que eu estou a fazer uma boa escolha? Não sei, é muita pressão, muito stress. E nesse momento, pronto, eu falava com Deus, eu pedia-lhe ajuda, eu dizia, por favor, ajuda-me, eu não sei o que é que eu hei de fazer, eu não sei se eu estou a fazer a escolha certa, se calhar vou para a bioquímica, não sei, porque era a minha ideia inicial, eu agora estou a trocar as voltas todas, será que eu estou a ter uma decisão correta? Eu não sei. Pronto, e neste tempo todo eu estava sempre a pedir, estava sempre a falar com Jesus. E a resposta veio depois? Sim, a resposta veio. Num dia assim, pronto, surgiu a ideia de marketing, fui pesquisar e cheguei mesmo a perguntar, a questionar a Deus, será que é isto? Eu não sei, será que é isto? Eu vou meter na candidatura. E eu, pronto, já meti, fiz a candidatura, meti como opção e assim, eu acho que é isto, mas eu não tenho a certeza. Assim ainda estavas na dúvida, Sim, não é? ainda estava na dúvida, tanto que foi mesmo até à última. Quando foi à última, foi mesmo o último dia da candidatura. Eu ainda cheguei a alterar a minha candidatura meia hora antes de acabar.
Sim. Pronto, antes de acabar o prazo. E eu fui ver e eu, ok, eu acho que é isto, eu vou seguir em frente. E meti sempre a falar com Jesus para saber se estava a fazer a escolha Olha, certa ou não. E esse falar com Jesus, quando tu falas com Jesus, tu ouves alguma resposta ou sentes alguma Eu sinto, resposta? se calhar na altura pode não ser uma resposta exata e às vezes eu até me questionava, mas porquê é que isto não está a acontecer? Porquê é que tu não me dás uma resposta? Mas na altura é que eu não percebia que ele, no fundo, ele estava-me a dar a resposta, mas de outra forma, não era mesmo direto, mas pronto, eu percebi, agora sim, eu percebo que ele deu uma resposta que eu precisava, que era realmente o curso de marketing, mas na altura eu não percebi, e na altura, pronto, foi naquele dia que me surgiu a ideia de marketing, ele deu-me essa resposta, lá está a luzinha, ele meteu esse pensamento na minha cabeça e fez-me pesquisar sobre o curso. Olha, E chegar a essa conclusão. Mas e o que é que te faz ter essa leitura? Porque é uma leitura de fé também, não é? O que é que te faz ter essa leitura? Porque, efetivamente, depois de teres tomado essa decisão, tu sentiste que era a decisão acertada, sentiste mesmo preenchida, foi isso? Na altura senti, mas com receio. Não estava totalmente certa de que vai ser a decisão certa. Mas pronto, agora sim, depois de experienciar o curso, eu pensei, pronto, vou fazer a candidatura, tenho esta opção, vamos dar uma oportunidade. Se eu não gostar, tenho um ano depois para trocar. Foi o que eu pensei, mas pronto, eu espero conseguir ter a feito decisão a opção certa. Exato, logo à primeira. E pronto, e foi assim um bocado na experiência, assim com um bocado de receio. Pronto, e agora que estou no curso, eu sinto que sim, que era mesmo isto que eu queria. Na altura eu não sabia, mas era mesmo isto. Eu estou mesmo a adorar o curso e sinto que fiz a decisão certa. Boa. Isto está a correr bem? Está. Novas amizades, imagino. Novas amizades, sim. Já tenho o meu grupo de amigos e tudo, já saímos e tudo, para os convívios, para as praxes também fui. Inclusive hoje também vou ter uma missa, que é a benção do caloiro, é mesmo uma missa, uma cerimónia religiosa que fazem lá no IPL e eu faço questão também de ir e tudo, porque eu sinto que Jesus esteve muito presente neste percurso e a missa é muito importante para mim porque eu sinto que eu vou realmente agradecer a Deus por tudo o que Ele me fez até agora. Sim. Falaste em percurso, vamos só tentar percorrer esse percurso até aos 18 anos. Chegaste agora à maioridade, foi há pouco tempo, não foi? Foi em fevereiro, Foi em já fevereiro, foi há algum tempo. Já foi há algum tempo, sim. Mas até aos 18 anos, até a idade adulta, o que é que a Milene viveu para ser hoje em dia uma Milene que é crente e que reza? Ai, tanta coisa. O que é que achas que foram os teus elos mais importantes neste percurso de fé? Eu sinto que houve muitos momentos em que confesso que me afastei de Deus, mas eu acho que pelo facto de me afastar é que consegui me aproximar mais dele. E consegues identificar esses momentos, especificamente? Sim. Mais ou menos? Posso dizer, por exemplo, no tempo do Covid, tinha 14, por volta dos 14 anos. Nós falamos aqui do Covid, já parece que foi noutra altura, não é? Sim, pois é. E porquê? Porquê é que sentiste esse afastamento na altura do Covid? Eu não sei, eu acho que foi no geral mesmo, os jovens todos em si, acho que acabaram por ficar um pouco mais para baixo, pelo facto de também estarem sempre em casa, trancados, sem conviver, só por chamada e tudo, mas não era a mesma coisa. E eu acho que isso acabou por abalar um bocado o nosso psicológico e eu senti muito isso em mim. Foi um período em que me fui abaixo também, a nível psicológico. E pronto, acabei por me afastar um bocado de Deus e da minha fé. E sentias falta nessa altura da vivência da fé a nível comunitário, de ir à igreja, de rezar? Também, tinhas catequese, sim, imagino eu, também, não é? Sim, também dou catequese agora ao 5º ano. Mas nessa altura tu tinhas catequese, não é? Na altura eu tinha, sim. Portanto, o facto de vocês não poderem ter catequese, pelo menos naquele início... Sim, talvez tenha influenciado um pouco, porque já, lá está, não tinha momentos em que estava mesmo em contacto com Deus e depois eu própria também deixei de procurar tanto. Afastei-me, comecei a ficar mal e em vez de pedir ajuda, eu, fiquei na minha, isolei-me. E depois como é que deste a volta? Como é que... Comecei a ver, eu tenho que sair disto, eu não quero ficar assim mal, eu senti-me muito afastada e sentia que se calhar já não conseguia voltar para Deus ou que Ele já não me ia aceitar. Pensavas isso? Cheguei a pensar isso, mas pronto, depois comecei a ver, comecei a falar com outras pessoas também
e comecei a tentar aos pouquinhos ir buscando um pouco a presença de Deus, tentando falar com Ele e tentando procurá-lo, encontrá-lo outra vez. E pronto, foi aí então comecei a falar com Ele, comecei, pronto, Quando tu dizes falar é desabafar. rezar, é? É rezar, eu considero o meu rezar não é pegar no terço e rezar, por exemplo, 10 Ave Marias, 10 Pai Nossos. O meu rezar é, sempre que me lembro, durante o meu dia todo, eu falo com Deus, eu chamo e começo a falar com Ele, começo a desabafar. É como se fosse ali o meu porto seguro, digamos assim. E podes falar em qualquer momento, em qualquer momento. altura do dia. Qual Mesmo foi assim o momento mais estranho em que tu falaste com Deus? Dos momentos, assim, recordas-te alguns momentos mais estranhos ou momento do dia? Digo momento do dia ou dia, ocasião. talvez na escola, assim, estamos à toa, no recreio, talvez, e estava assim a vir uns pensamentos assim mais perturbadores. E depois começo a pensar, não, espera lá. Depois começo, no meu pensamento, podemos estar lá em grupo, mas eu já não estou lá no grupo, eu estou a falar com Deus, pronto. E no meu pensamento estava ali a falar com Ele, a dizer, e agora o que é que eu faço? Tipo, agora estou assim com um problema, como é que eu vou fazer isto? Assim, momentos mais estressantes, digamos assim, pronto, eu estava... Falo com ele. Ou seja, eu estou lá em presente, fisicamente, estou lá no meu grupo de amigos, estou lá a relacionar, mas estou calada porque estou a falar com Deus. E ninguém sabe que tu estás a falar com Deus. E ninguém sabe. Ou seja, é que acaba por ser mesmo um lugar de encontro íntimo com Deus. Porque... Sim, em qualquer momento mesmo do meu dia. Eu estou mal, eu começo a falar com Deus no meu pensamento. Nem preciso falar em voz alta, é só no meu pensamento e depois ele parece que me acalma, é um alívio depois de falar com ele. E tu tratas Deus por tu? Trato. É o meu amigo. Não há outra maneira, não é? Exato. Então, e depois dizias tu que conseguiste dar a volta nesse momento mais difícil, sim, particularmente. Sim. Foi o último, terá sido o último momento assim que tu te sentiste mais afastada de Deus, não é? Imagino. Talvez, sim. Na pandemia. Acho que sim. É o início da puberdade também, da adolescência neste caso. E também o Covid também não ajudou muito. Pois, então, muitas mudanças. As hormonas, é tudo muito. Eu acho que a adolescência é um período assim um pouco difícil para os jovens de hoje em dia. É muito propício de problemas a nível psicológico, depois ansiedade, depressão, e eu acho que se as pessoas não conseguirem encontrar a presença de Deus e chamar por Ele, pedir ajuda, as pessoas vão-se muito abaixo. Eu senti isso. Eu afastei-me de Deus e eu fui muito abaixo. E graças a Deus eu consegui voltar a falar com Ele e a encontrar-me com Ele e sentir então a presença dele. É um porto de abrigo, não é? Um porto seguro mesmo, ao sim. qual tu recorres sim. sempre que... E terá sido muito importante nesse momento da mudança, da adolescência. Foi, porque é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, é muito stress. O que é que tu achas que é curioso? Uma jovem que hoje tem 18 anos, na altura do Covid tinha 14, portanto, nestes últimos 5 anos, o que é que tu achas que é difícil no mundo para uma adolescente ou para um jovem? O que é que faz com que um jovem hoje em dia, em 2020, 2024, possa ter dificuldades? Consegue-se identificar? Quais são... Eu acho que a principal dificuldade é ele ser compreendido. Eu acho que as pessoas mais velhas não conseguem perceber que nós jovens também podemos ter os mesmos problemas, podemos ter a nível psicológico e tudo, é desgastante também para nós, às vezes certas coisas que se calhar para elas desvalorizam, para nós fazem muita diferença. E às vezes é difícil um jovem que está a passar por um momento mais difícil, mais estressante, com ansiedade ou depressão, conseguir expor isso para as pessoas mais velhas e ser compreendido. Que elas às vezes não percebem, mas tu és tão jovem, é sempre aquela conversa, tu és tão jovem, tu não tens problemas, a tua vida é simples, é tranquila, porquê que estás com esses problemas todos? Parece que desvalorizam aquilo que nós temos. Eu acho que é um bocado por aí. Mas tem efetivamente, não é? Temos. E nessa relação de confidência ou de encontro, de relação com Deus, é sempre uma boa oportunidade de tentar ultrapassar esses problemas ou de viver, não é? É sim, porque com Deus eu acho que é aquela pessoa que nós temos contado tudo e sentimos que somos ouvidos, somos compreendidos, lá está. A compreensão eu encontrei-a em Jesus, em Deus. Olha, foi aí que eu consegui sair então desse momento mais difícil da minha vida. E ajuda-me aqui a concretizar. Eu não sei se traz alguma ideia mental quando tu falas com Deus ou com Jesus.
tens uma ideia mental, na tua ideia tu imaginas uma pessoa, uma forma, o que é que tu imaginas? Ok. Jesus, eu imagino mesmo a forma, porque é aquilo que nós já estudámos na catequese. A figura, não é? Estudei, exato, a figura mesmo, barba, cabelos compridos, uma veste branca, eu imagino assim. Pronto, agora Deus, eu não consigo mesmo imaginar uma figura física, mas eu idealizo uma força divina, como se fosse uma presença. Eu sinto a presença. Eu não consigo descrever essa presença a nível físico, mas eu sinto-a. Eu sinto que está cá e em certos momentos da minha vida, coisas que acontecem, eu penso, isto não foi uma mera coincidência, isto foi Deus, ele esteve cá, ele está aqui comigo. Pronto, e é isso que eu sinto. E depois todo este percurso, que nós percorremos assim de forma muito rápida, percebe-se pela voz, acho que os ouvintes, quem nos está a ouvir, facilmente percebe pelo dinamismo da tua voz que tu também serás uma pessoa muito dinâmica. Ainda há pouco estavas-me a dizer que estavas no teatro, estavas na dança, estavas aqui e acolá. Como é que tu consegues, no meio disso tudo, arranjar tempo para rezar? Tirando esses tais momentos em que tu, às vezes, até estás com os amigos e que paras e rezas. Mas também haverá, com certeza, aqueles momentos mais... mais calmos. Mais calmos. É à noite, antes de dormir, quando estou na minha cama, eu começo a refletir e falo com Deus nesse período, sim, antes de adormecer. E nessa oração, normalmente, o que é que tu fazes? Pensas no dia que passou? O que é que tu... Penso no dia, sim, agradeço por aquilo que me deu no dia, coisas que aconteceram boas, coisas menos boas, agradeço também, porque acho que faz parte, o meu percurso faz parte do meu ensinamento. E pronto, falo com ele, peço-lhe ajuda, às vezes, alguma coisa que tenha corrido menos bem no dia e que eu queira melhorar, peço ajuda para amanhã ser um novo dia, para ser diferente, para correr melhor. E também agradeço por tudo aquilo que tenho, não só o que aconteceu no dia, mas também aquilo que tenho, a minha família, os meus amigos. Agradeço também por tudo. Olha, rezar ajuda, estavas a falar e estava a pensar aqui, numa pergunta que não será de fácil resposta, mas também não espero que tenhas a resposta na ponta da língua. Mas rezar ajuda-te, faz-te melhor pessoa? Ajuda-te a ser melhor pessoa? Eu acredito que sim. Porquê? Ajuda-me a ver as coisas de uma forma diferente. Porque lá está, como eu disse, naquele momento em que eu estava mais debilitada, em que eu não procurava Deus, parece que há certos problemas que aconteciam na minha vida, eu tinha uma reação diferente do que se acontecesse agora, que eu sinto a presença dele, teria. Por exemplo, certas coisas que acontecem que às vezes, se calhar, eu reagia de forma com raiva e ficava chateada e porque é que isto me acontece, porque é que isto é só a mim, enquanto que agora, se a mesma situação me acontecesse, eu pensava, ok, está-me a acontecer, mas é porque tem que acontecer. O que é que eu vou retirar disto? O que é que eu vou aprender com isto? Então isso ajuda-me a ser melhor pessoa, ajuda-me a reagir de forma diferente às situações que acontecem no meu dia-a-dia. A tentar, ajuda-te a dar um sentido às coisas. Exato, a tentar ver, porque lá está, isto está-me a acontecer assim, mas isto tem um propósito, porque Deus está comigo. Eu sei que Ele está-me a guiar pelo caminho certo, eu tenho que confiar nele. E então eu sei que certas coisas que me acontecem na minha vida, que eu acho que são menos boas, eu sei que no futuro eu vou olhar para trás e vou pensar, ok, ainda bem que isto aconteceu assim, eu aprendi com isto. Eu sei que tudo tem um propósito. Claro. E outra pergunta difícil. Jesus ouve-te mais ou tu ouves mais a Jesus ou a Deus quando rezas? O que é que tu sentes? O que é que tu sentes que acontece mais? É Ele ouvir-te a ti ou tu ouvires o que Ele tem para te dizer? Ou... É assim, como já deu para perceber, eu sou a pessoa que fala muito. Por isso, eu sinto que Jesus ouve muito ao longo do dia mesmo também. Mas sim, é um bocado difícil também ouvir Deus. Às vezes não consigo perceber bem a resposta que Ele me está a tentar dar e sinto-me às vezes um bocado mal por isso. É preciso estar mesmo atenta e estar mesmo focada na minha fé. E pronto, às vezes é difícil um bocado ouvir Jesus, confesso. Eu às vezes pergunto-lhe coisas, peço-lhe ajuda e parece que ele não me está a dar resposta, ou eu não estou a ver a resposta. Mas mais tarde é que depois associo e começo a perceber, ok, ele ouviu-me,
porque depois percebo daquilo que acontece no meu dia-a-dia e vejo que ele me deu a resposta. É como se fosse uma clarividência, aparece uma clarividência na tua ideia. Exato. E, olha, ok, já sei como é que é resolver este problema, como é que... Exato, e percebi, ok, ele está-me a dar a resposta que eu precisava, por isso eu sinto que ele me ouve também e eu consigo ouvi-lo. Ok, e ainda há pouco falaste dos teus colegas, estás no meio de um grupo de colegas e falaste com Deus, e o contrário, como é que tu, estando num grupo, no meio de colegas, tu dizes que és uma pessoa crente, és uma pessoa de fé, como é que eles encaram isso? Ok, eu sinto que muita gente da minha idade agora, há muita gente que não acredita em Deus, não tem fé, ou que se calhar nem sequer ouviu falar dele. E parece que às vezes quando eu falo que acredito mesmo, parece que alguns ficam assim um bocado em choque. Ou alguns dizem que acreditam, mas não são, pronto, só conhecem Deus, sabem que existe, mas não rezam, não oram, não falam com ele. Não vivem, não é? Exato, não vivem, não sentem a presença dele, simplesmente dizem que acreditam por acreditar. E pronto, eu sinto que há muito isso no meu grupo de pessoas da minha idade. Que é normal, não é? Tu estás no meio dos jovens, sim, os jovens, sim. a maioria dos jovens. Sim, se calhar não buscam Deus, se calhar não tiveram pessoas durante o seu percurso a dizer-lhes ou a encaminhar-lhes para Deus e para a sua palavra, e por isso se calhar sentiram-se um bocado desmotivados e não procuraram também saber mais e falar com Deus. Mas eles aceitam-te no sentido, aceitam a maneira como tu vives a tua fé e aceitam, sim, por acaso respeitam isso. Tu nunca ouviste assim algum comentário que desse a entender que as pessoas se calhar não olhavam com bons olhos? Alguns sim. Se calhar as experiências de vida que tiveram. Às vezes alguns dizem que Deus não lhes ouve ou que é ingrato com eles. Que eles pediram ajuda para alguma coisa e ele não os ouviu. E não fez o que eles pediram. Pronto, alguns acham isso. E pronto, claro que julgam um bocado. Pois. Mas eu acho que quem tem fé acredita mesmo. E eu já lhes disse que se nós temos fé, às vezes se calhar as coisas não correm como nós queremos porque não tem que acontecer. Porque tudo tem um propósito e Deus sabe aquilo que está a fazer na nossa vida. E acho que é uma questão de acreditar. Se temos fé, é confiar nele. Depois deste teu percurso, agora entraste na universidade, estás na universidade, fizeste todo um percurso na catequese e agora também és catequista. Sim. És catequista de crianças do... Quinto ano. Do quinto ano. São crianças, não é? E vocês costumam rezar nas sessões de catequese com as crianças do quinto ano? Sim, costumamos. Inclusive já dissemos a eles para trazerem a Bíblia e costumamos ler orações da Bíblia com eles. Como é que se motiva crianças do quinto ano a rezar? Tu já estás mais próximo dessa idade do que eu. Como é que tu, com o quinto ano, terão 10 anos... 11 anos, sim. Como é que se motiva uma criança com 10, 11 anos a rezar? Pois, é um pouco complicado. E tu, como é que tu, como catequista, chegasses ao pé de uma criança e tendo em conta aquilo que tu ainda te lembras que pensavas quando tinhas 10 anos ou 11, quais seriam as palavras mais indicadas para chegar ao pé de uma criança e para lhe mostrar que rezar é bom? Pois, eu acho que eu dizia-lhe primeiro que Jesus está connosco, é nosso amigo, foi sempre também aquilo que eu ouvi durante a catequese, e pronto, é que eu sinto que ao falar com eles, eu vejo que muitas crianças andam ali porque são obrigadas pelos pais, andam ali só porque os pais lhe meteram na catequese para fazerem a crisma e pronto, está feito. E eu vejo muito isso nas crianças. Agora não sei se antes também era assim, quando eu tinha a idade deles também. Confesso também que ia para lá às vezes um bocado obrigada, não era todas as vezes que eu gostava de ir à catequese. É próprio, não é? Da idade também. Eu acho que é próprio da idade mesmo, porque mais tarde é que nós depois percebemos, com uma certa maturidade, é que percebemos que é importante rezar, faz bem. E eu acho que nessa altura, na idade que eles têm agora, eu também já passei por lá, eu sei bem que pronto, é um bocado secante ir para a catequese, é como se fosse mais uma aula da escola e Sim. Claro que ninguém gosta. Pronto, mas eu tento tornar as catequeses mais dinâmicas, com jogos e atividades relacionadas a Deus e a Jesus, para mostrar que Jesus está connosco, está presente, para que eles também sintam que aquilo não é uma obrigação, não é um monstro ir para a catequese, não é secante ir para a catequese, é uma coisa gira. E é isso que acho que tem que ser, e é isso que eu tento fazer ver-lhes. Eu tento
lhes dizer que a presença de Deus, o Deus está connosco, mas que não é preciso vermos aquilo como uma obrigação de eu tenho que ir para a catequese porque eu vou só ouvir falar dele e depois é uma coisa chata. Tento tornar tento fazer atividades divertidas com eles para eles verem que Jesus é nosso amigo e... Sobretudo essa relação de amizade, não é? Sim, exato. Mostrar-lhes que Deus é amigo e que podemos estabelecer essa relação de amizade, não é? Sim, sim. E tu própria também vives essa relação de amizade, não é? Na tua oração. Vivo muito. Pelo menos por aquilo que já contaste. É um amigo com o qual tu contas durante os teus dias, durante as 24 horas do dia. É isso que eu tento transmitir-lhes a eles também. Vou contando algumas experiências também da minha vida, mas claro que eles ainda não têm a maturidade suficiente para perceber. E eu acho que com o tempo eles depois talvez percebam que, pronto, Deus está connosco e que precisamos de rezar para estar presente, para estar próximo dele, porque é importante na nossa vida. E se eu te perguntasse o que é que o rezar te dá, que aspecto é que sai mais favorecido da tua vida, seja a clarividência, seja a força, a calma, não sei, a esperança, o que é que achas? Qual é o aspecto mais importante que rezar te oferece? Que rezar, falar com Deus te oferece? Eu acho que, sobretudo, mais empatia também ajuda-me a ser uma boa pessoa, uma melhor pessoa. Ajuda-me a ver as coisas, lá está, como eu já disse, de outra forma. Certas situações que ocorrem no meu dia-a-dia, eu reajo de outra forma, por causa da presença de Deus. E ajuda-me a ser mais empática também com os outros. A também perceber que eu olho para a pessoa e penso, ok, ela pode estar numa situação má, o que é que ela reagiu assim, eu não gostei da forma como ela reagiu, mas se calhar ela não tem a presença de Deus, ela se calhar não sabe da existência de Deus, portanto se calhar ela reagiu assim porque não conhece Deus, não conhece Jesus como eu conheço, então o que é que eu posso fazer para ajudá-la, para resolver também o problema que temos entre nós e que ela criou, talvez. Empatia, então. Empatia Exato. É aquilo que o rezar traz mais. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Milene. Passou num instante. É verdade. Contaste-nos aqui um bocadinho daquilo que foi o teu percurso, da tua relação com Deus, dessa relação de amizade que tu vais estabelecendo ao longo do dia, não é? De uma forma muito específica. Antes de te perguntar a derradeira pergunta deste podcast, eu perguntava-te uma vez mais, só para nos lembrares, como é que tu concretizas a tua oração? Como é que ao longo do dia, porque palavras é uma oração inventada, tu disseste ainda há pouco que efetivamente não costumas seguir as orações que nós conhecemos, o Pai Nosso, a Ave Maria, tradicionais, assim. Mas imagino assim, também as rezes de vez em quando. Sim, claro. Mas é sobretudo uma conversa, não é? É sobretudo uma conversa de amigo, uma conversa com Deus. E gosto às vezes de também terminar com um Pai Nosso e com uma Ave Maria. E benzo-me no final também. Rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria também pelas pessoas que infelizmente já partiram e que, pronto, são pessoas muito chegadas. Gosto também de rezar por elas e às vezes quando estou a agradecer por tudo que Deus já me deu, também rezo depois no final por essas pessoas que já partiram e que me fazem falta. Mas é sobretudo então uma conversa, não é? É sobretudo uma conversa. Termina de vez em quando com um Pai Nosso e com uma Ave Maria, sim. E vamos terminar nós a nossa conversa com uma última pergunta. Se tu deixasses de rezar amanhã, o que é que tu achas que ia mudar na tua vida? Boa pergunta. Eu acho que muita coisa. Eu acho que, lá está, como eu já disse, também aquele período todo que eu passei, que eu não sentia a presença de Deus, que me afastei dele, eu sentia que era uma pessoa completamente perdida neste mundo. Eu estava aqui só a existir mesmo, não encontrava significado da vida, eu só estava a existir. E eu sinto que ao rezar dá significado ao meu viver. E faz sentido eu estar aqui. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Eu sou filha de Deus, eu estou aqui e eu tenho uma vocação. Eu não sei qual é ainda, mas eu sei que Ele tem um caminho traçado para mim. E eu sinto que ao rezar permite-me chegar a esse caminho. Ele ajuda-me a percorrer o percurso que Ele tem traçado para mim e chegar então à vocação que Ele tem
ao destino, digamos assim. E se eu parar de rezar, acredito bem que vou-me perder completamente. Sinto que, pronto, eu sou mais uma pessoa aqui, sem importância, sou mais uma entre outras que não tem motivo para viver, só para existir mesmo no mundo. Dá sentido e felicidade, não é? Exato. Milena, obrigado. Foi um gosto.